Para garantir uma gravidez tranquila, o pré-natal é fundamental, mas as chances de ter um bebê saudável aumentam ainda mais se a mulher se prepara para a gravidez. Quem vai nos dizer como é o ginecologista e obstetra Clodoaldo Cadete. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Daniel. O ideal seria planejar a gravidez e se preparar para esse período, né? Em que consiste esse planejamento? Na realidade, a mulher deveria realmente, como você falou, quando pensar em engravidar, já estar preparada para a gravidez. E o que é que estar preparada para uma gravidez? É ter uma boa saúde. Então, aquela mulher que está dentro do peso ideal antes da gravidez, ela tem menos risco de ter problemas de obesidade, de alterações que a obesidade causa na gravidez, como a diabetes, a hipertensão. Se ela tem uma dieta normal que eu falo assim, sadia, antes da gravidez, ela tem uma condição muito boa de ter no pré-natal também, uma aceitação maior das alterações que ocorrem durante a gravidez. Mas o que ocorre na realidade é uma outra coisa. A mulher não planeja a gravidez, ela está sedentária, ela está muitas vezes acima do peso ou abaixo do peso e engravida. E chega no quarto, quinto, sexto mês, começa a sentir dor, começa a sentir incômodo, insônia, e quer que o médico ou a natureza resolva o problema sozinho. Não, o problema está na programação que ela não fez adequadamente. Essa adequação, exatamente, ela está sadia, engravidar sadia para ter uma gravidez sadia. E se recuperar também depois do parto, né? Rapidamente. É seguro fazer exercícios físicos durante a gravidez? É seguro e deve ser estimulado. Mas devem começar a ser feitos antes. Sim, ela deve começar antes. Mas se ela já faz, ou ela pode até, digamos, aquela que, digamos, agora está grávida inicial, ela pode fazer exercício físico. Tem algumas que não são recomendadas, alguns tipos, como aqueles muito violentos, aqueles que exigem um esforço físico muito grande. Mas ela pode fazer sua caminhada, ela pode andar de bicicleta, ela pode nadar, fazer sua hidroginástica, e isso vai melhorar muito o perfil dela durante a gravidez. O senhor falou a respeito da alimentação. Dietas estritamente vegetarianas ou dietas com alto teor de gorduras também estão descartadas, né? Não digamos só estritamente vegetarianas. Ela tem que ter os componentes ideais. Ela tem que ter suas proteínas adequadas, na sua quantidade certa, os seus carboidratos e a gordura. Agora, o que é que ela deve? Ela não deve comer em excesso. E hoje em dia a gente pede muita ajuda ao nutricionista. É importante que uma pessoa tenha um nutricionista que sabe balancear e fazer com que ela coma aquilo que ela gosta na quantidade adequada para a gravidez. Doutor, falando do planejamento, sim, por que o ácido fólico é importante para o bebê e quando ele deve começar a ser usado? O ácido fólico ele entra na composição de algumas substâncias que vão dotar o bebê de uma boa arquitetura cerebral. Então, a ausência do ácido fólico, ela é responsável hoje por uma parcela dos bebês que nascem com doenças que a gente chama do tubo neural, doenças da cabeça, por exemplo, espinhas, que é a coluna aberta. E isso deve ser tomado, geralmente, 3 meses antes da gravidez. Então, o ácido fólico deve ser administrado 3 meses antes, 2 a 3 meses antes da gravidez, e não depois da gravidez. Porque quando ela souber que está grávida, aquela fase de desenvolvimento da cabeça já passou. Então, por isso que ele tem um bom efeito quando é tomado antes da gravidez. Então, a mulher pensou em engravidar, não está grávida, começa a tomar ácido fólico. Eu quero aproveitar para que antes da gravidez, já que você falou, existem outros aspectos que têm que ser considerados. A mulher tem que fazer alguns exames quando pensa em engravidar, porque se ela tiver algum problema antes, por exemplo, um diabetes ou hipertensão, alguma doença, que ela cuide antes dessa doença, para poder não ter reflexo na gravidez. Chamando a atenção aquelas que não são vacinadas contra a rubéola, que devem ser vacinadas. Uma outra atenção. Durante a gravidez, né? E não durante a gravidez. Não. Elas devem ser vacinadas está contraindicado a vacinação da rubéola. A única vacina indicada na gravidez é a vacina tetânica que deve ser tomada na gravidez. E lembrar também que as mulheres, além de toda essa atividade física, de toda essa atividade alimentar, não lembrar do bem-estar psicológico e social. Ter um bom relacionamento com o marido, um bom relacionamento com as pessoas, para que não haja também aspectos psicológicos envolvidos nesse processo. O senhor falou aí agora há pouco a respeito dos 3 primeiros meses, né, do período de formação do feto. Por que é tão importante, né? Por que eles são tão importantes? Eles são importantes porque é a época da embriologia, é a época do desenvolvimento, não do desenvolvimento, da criação dos órgãos do bebê. É quando o bebê, que é o embrião, na realidade, começa a se formar. Então, qualquer alteração altera a formação do bebê. É por isso que os medicamentos são contraindicados, é por isso que o álcool deve ser totalmente contraindicado nessa fase, o cigarro é contraindicado na gravidez inteira. E infelizmente muitas mulheres só descobrem que estão grávidas ou no segundo mês ou no primeiro mês, quer dizer, já passou por um período. Com 10 semanas de gravidez, que é quando ela geralmente vai ao médico, o bebê já está totalmente formado.
Então, muita coisa que poderia ser feita para evitar uma doença já passou da época. Ok. Doutor Catete, muito obrigada por sua Eu que presença agradeço. aqui no Bahia Meio Dia e por essas orientações. Muito obrigado. Uma boa Eu que tarde. agradeço.